Jair Bolsonaro é candidato à presidência pelo PSL e ontem foi o dia de ouvir mais uma vez suas defesas, seus posicionamentos e principalmente sua proposta de governo, já que as eleições se aproximam e a tensão e pressão tanto dos candidatos quanto dos eleitores vai aumentando a cada dia que passa. Mas antes deixa eu dizer algo muito importante que fará toda a diferença neste vídeo. Eu, Ruth Catala, não sou a favor nem contra Bolsonaro. Não sou de esquerda, nem de direita, nem centro alguma coisa. Darei meu parecer, pois neste canal falamos de sociedade, interculturalidade e Bíblia. Além do mais, como estrangeira, não tenho direitos político-decisórios. Eu não posso votar em A ou B, muito menos defender partido X ou Y, pois apesar de gostar deste país e morar aqui temporariamente, eu não sou daqui. É claro que me importo com o futuro deste país, já que tenho uma filha brasileira e angolana. Portanto, durante a entrevista dada no programa Roda Viva, percebi que em muitos momentos o ânimo de Bolsonaro se alterava um pouco, o que pode ser normal devido à magnitude do momento. E isso para não dizer que as perguntas giraram principalmente em torno do passado do Brasil e não tanto em torno do futuro, o que é lamentável, pois falaram mais de ditadura militar, momentos com Eduardo Cunha, e ele foi taxativo em dizer que sobre o passado ele não quer saber, bola para frente, o que mais lhe interessa é o futuro do Brasil diante do quadro Machado pela corrupção. Inclusive disse também que os papéis que mais o interessam são aqueles que falam sobre os rios de dinheiro gastos ilegalmente em Angola, Cuba, Venezuela, entre outros. E ao mesmo tempo entendo por que as perguntas giraram em torno destas questões, já que Bolsonaro é por muitos visto como polêmico e suas polêmicas giram em torno disso. Por exemplo, sobre a dívida histórica, ele disse que ele nunca escravizou ninguém e que os negros e brancos serão tratados igualmente no Brasil. E disse também que ele não pensa em terminar com as quotas, mas talvez vá trabalhar para a diminuição do percentual. Disse ainda que essa política de quotas divide os brasileiros entre negros e brancos e que foram os próprios negros africanos que entregavam e vendiam seu próprio povo. Eu nunca escravizei ninguém, ele voltou a ressaltar. Bom, é importante frisar aqui que no terceiro bloco da entrevista, Bolsonaro disse que pensa em acabar com as quotas, o que é paradoxal, pois ficamos sem saber se ele vai ou não acabar com as quotas. Thaís Ohana, da revista Veja, trouxe o comentário de uma revista francesa que acusa Bolsonaro de ser homofóbico, misógino e racista, chamando-o também de Trump brasileiro. Bolsonaro disse: se eu fosse racista, eu deveria estar preso, mesmo sendo deputado federal. A minha luta não é contra as pessoas, e sim contra o material escolar. Muito bem. Não sou misógino. Por que eu não ia gostar de mulheres? Por quê? E bem nessa hora apareceu sua candidata a vice-presidente. E ele ressaltou: são fake news. Mas o que te iguala a Donald Trump? Perguntou Thaís. E dava para perceber claramente a sede dos jornalistas. Bom, ele quer uma América grande, eu quero um Brasil grande. Ele fala em Deus, eu falo em Deus. Ele defende a família e eu faço o mesmo. Respondeu Jair. E sobre os quilombolas, e é claro que iam perguntar sobre os quilombolas, quando ele disse que o homem pesava 8 arrobas e não servia nem mais para procriar. Ele deu uma explicação e falou que racismo não é o que ele fez. Racismo para ele é não dar oportunidade a um negro por causa da sua cor. E disse ainda que pode ter sido uma brincadeira infeliz. E aqui eu digo, foi sim uma brincadeira infeliz e uma brincadeira de muito mau gosto, senhor deputado. E sobre a educação, ele disse que seu plano é colocar uma pessoa capaz na função e investir seriamente em ciência e tecnologia. E questionado sobre a diminuição da mortalidade infantil e sobre a saúde, ele disse que quem estiver cuidando da saúde terá que cuidar da saúde e não da doença propriamente.
o que deixa um pouco a desejar, já que tratar das doenças é um dos objetivos do plano de saúde, enquanto se corre atrás de prevenções como ele pensa em fazer. E é justamente em perguntas como esta sobre saúde, educação e economia onde Jair Bolsonaro não pode gaguejar. Eu acho que ele, como candidato junto ao PSL, deviam traçar um plano, ainda que trivial, para que seus eleitores tenham conhecimento de suas propostas. Lembrando que para o eleitor o importante são os projetos e não somente a intenção de boas indicações aos ministérios. Será que é para Jair se acostumando com o Brasil sem planificação central? Sobre a polêmica envolvendo Maria do Rosário, que não merecia ser estuprada, perguntaram a Bolsonaro se ele mudou de ideia. Foi a demonstração de meu escárnio diante de seu apoio ao estuprador Chapinha, ele disse. E outra questão importante feita é como Bolsonaro vai resolver o problema do desemprego no Brasil. Ele disse que é difícil ser patrão no Brasil, que as pessoas devem ser treinadas para fazer outra coisa, porque as máquinas estão a substituir as pessoas e o governo precisa parar de atrapalhar o pequeno empreendedor. Resposta interessante. Mas será que isso é um plano? E quero terminar esta análise com uma pergunta que envolve igrejas. Você pede voto nas igrejas, mas sabia que Jesus foi refugiado? Bolsonaro disse que nunca generalizou quanto aos refugiados. O problema é que junto das pessoas boas é que acaba vindo gente que não presta para cá. Qualquer um pode entrar no Brasil e isso não é bom. Nós temos que cuidar da nossa pátria. E ele tem toda a razão. Mas o grande pepino será distinguir os maus dos bons e evitar que os bons paguem pelos erros dos maus.